Uma boa noite, pessoal. 19 horas em ponto, então. Testando aqui o áudio. A qualidade aí tá boa. Aparentemente sim, né? Beleza, obrigado. Então vamos lá. Quem não me conhece aí, vou mostrar um pouquinho a câmera. Boa noite, sou o Giba, analista técnico aí desde 1989. Com esse mercadinho aí, principalmente índice futuro. Eu comecei como estagiário de mesa de índice futuro. Esse foi meu início no mercado em 1989. De lá para cá, acompanhando o índice a vida inteira. Então, pegar um produto aí da bolsa, qual que eu melhor me dou bem, que eu mais entendo, que eu mais conheço, certamente é o índice. Convivo com esse produto aí a minha vida praticamente inteira. Então hoje o webinar é sobre ele, principalmente sobre o mini contrato de índice, né, que veio surgir com a entrada do mercado eletrônico, né, quando a bolsa abriu espaço para os investidores menores. Antigamente era só o índice grande, o mínimo para negociar do grande são 5 contratos, o tamanho do contrato na época era 250, né? Hoje o tamanho do grande já é bem menor também, ele é R$1 o ponto, e tem o mini, que é o que a gente vai falar hoje, que custa 20 centavos o ponto. O grande você tem que operar no múltiplos de 5 lotes, o mini você pode fazer um lotinho só, tem uma quantia bem tranquila. Se a gente pegar a cotação da bolsa hoje, só para a gente fazer um brief inicial, a cotação do índice hoje fechou 50,850. 20 centavos o ponto, ele é 5 vezes menor do que o índice grande, então um contratinho vale isso aqui, ó, 10.170 pontos só, 10.170 reais. Então, se você tem uma carteira de 10 mil reais, teoricamente você pode fazer uma redução com 10 mil. É uma trava, né, com o índice futuro. Eu não quero zerar minha carteira de 10 mil reais, vou vender um contratinho de mínimo e estou fazendo um hedge para isso. A gente vai ver isso no detalhe. Vamos ver, torcer para a obra aqui não perturbar muito. Esses caras estão numa obra aqui, fazendo uma igreja aqui, parece que é uma igreja de Gurdia, de Barcelona. Os caras devem estar pintando até a Mona Lisa no teto aqui, não é possível. Tem 2 meses de obra, toda quarta-feira a gente tenta fazer o webinar e não consegue. Mas vamos em frente. Vou botar aqui a apresentação, tirar essa carinha feia que está aí na tela assustando todo mundo. E agora sim, estratégias e mini índice. Vou ser bem rápido, bem ligeiro na parte dos contratos, tentar ser o mais objetivo possível para a gente não perder muito tempo. O que é um mini índice para a gente começar? Quem tiver dúvida, é só escrever ele no chat que a gente tira assim que tiver, não vamos deixar para depois não, tá? Mini índice é um derivativo, deriva de um ativo e o ativo é o Ibovespa. O mini índice, o objeto da operação dele é a variação em pontos que tem de hoje até o dia do vencimento do contrato, né? O índice ele é índice futuro porque ele é a previsão de quanto vai estar a bolsa, o Ibovespa, lá no dia do vencimento. É um vencimento bimensal, a gente agora está negociando o índice junho, essa letra M ele vence na quarta-feira mais próxima do dia 15 de junho. É assim que funciona, de 2 em 2 meses, são bimensais os vencimentos. Então, quanto que vai estar o Ibovespa, né, no dia do vencimento? Se a gente pegar aqui a tabelinha, aqui, ó, vou botar junho, maio, junho. A gente, quarta-feira mais próximo, dia 15, vai ser exatamente o dia 15 de junho, é o vencimento dele. Então, quanto que vai fechar a média do Ibovespa no dia 15 de junho? Esse é o objeto de negociação do índice futuro. Se você compra agora e esse preço sobe mais do que está agora, você vai ganhar a variação em pontos daqui até lá. E se esse preço cai, você vai perder. Então, a negociação é o valor do ponto. A gente vai falar aí também sobre ajuste da posição, margem de garantia, as faturas, como é que saem. Eu vou dar um exemplo aí de faturas. E como é que funciona o Ibovespa, né? Antes de a gente falar do futuro, vamos falar do à vista. Como é que se compõe a precificação do à vista? O Ibovespa à vista é o resultado de uma carteira teórica de ativos, né, divulgada pela BMF Bovespa, tem seus critérios para a colocação dos ativos, em termos de volume, tamanho. Já houve algumas alterações nas regras aí recentemente, para evitar papéis que ficassem abaixo de R$1, né, cortando as penny stocks. A Bolsa divulga a carteira teórica, o peso de cada papel, e para saber quanto ela vale no índice, quanto ela compra o índice, é a quantidade teórica vezes a cotação. Então, a Bolsa divulga uma tabelinha, né, no site com todas as informações, dá para fazer a importação disso no Excel e a gente calcular também na mão quanto vale o Ibovespa, que é
oferecido pela Bolsa, sai nas agências de cotações, né, nas plataformas. Então, quanto uma ação influencia o índice em pontos, já que a gente está negociando pontos, né? Quanto vai variar o índice se uma determinada ação subir 1%? Vai ser 1% de variação na cotação, vezes a participação percentual nela e vezes o peso dela dentro daquela tabela toda. Então, cada ação tem uma participação percentual divulgada naquela tabela da Bolsa, a gente consegue prever. Por exemplo, uma variação numa Petrobras que tem um grande peso, ela vai representar uma X% daquela variação na mesma proporção. E a gente transforma em pontos e consegue refletir essa variação toda. Então, como calcular o Ibovespa? Basta somar a última de cada ação, a cotação, depois pegar seu peso e dividir pelo redutor. O Ibovespa, o IBX sem ter redutores, o à vista não tem esse redutor. O redutor, se tiver, a gente utiliza para chegar ao ponto. Mas isso aí, a gente não precisa estar calculando isso agora, os sistemas eletrônicos dão isso para a gente sem esforço nenhum. É só para a gente saber como é que funciona isso, para ter ideia da movimentação de preço, que uma ação se subir muito vai puxar percentualmente o Ibovespa, e outra se cair muito também derruba um pedaço, e assim a banda vai tocando. Então, como a gente vai estimar, que é o mais importante agora, como a gente vai estimar o valor do índice futuro? O índice futuro ele é geralmente a cotação do índice à vista vezes uma taxa, normalmente a taxa CDI ao ano, trazida para os números de dias que faltam para o vencimento do índice futuro. Então, de hoje até o dia 15 de junho, que vai ser o próximo vencimento, a gente calcula mais ou menos quanto custa o CDI por esses dias e aplica no Ibovespa. Isso é mais ou menos quanto deve estar valendo o índice. Claro, com a volatilidade que tem a Bolsa, a gente não está trabalhando com renda fixa e sim com renda variável, esses valores sofrem variações durante o dia enormes, chega até uma taxa muito mais alta que o CDI e às vezes taxas muito mais baixas. Mas para se ter uma ideia, um valor de referência, a gente costuma usar Ibovespa mais CDI proporcional aos dias de vencimento, ok? Então, se a gente pegar uma fatura que eu botei como exemplo, uma compra e venda de um contrato, aqui eu botei, olha, no exemplo, 48.510 com 48.640. Isso aqui é uma fatura, obviamente, bem antiga, né? O mercado já está bem mais acima do que isso, nem tão acima, né? 51 mil, já voltou bastante. Então, 48.510 foi o preço de compra. Vamos calcular quanto custou o financeiro disso, né? Quanto que deu isso de resultado financeiro? Uma compra a 48.510, uma venda a 48.640. É só dividir, diminuir o preço da venda pelo preço da compra. Então, 48.640 menos o 48.510. Isso deu uma variação de 130. 130 o quê? Vou botar aqui a câmera. 130 pontos essa variação, ok? Isso foi quanto foi ganho por contrato. Só que só foi feito o quê? Um contrato. Então, é 1 vezes, se tivesse sido 2 contratos, multiplicaria por 2, se tivesse 10 contratos, multiplicaria por 10, vezes o tamanho do ponto ou o tamanho do contrato. Quanto vale o contrato do mini índice? Quem me diz aí? O contrato do índice grande vale R$1 o ponto. O mini, ele é 5 vezes menor, né? 1/5 do grande. Ele vale 20 centavos o ponto. Então, eu vou multiplicar esse 130 por 20 centavos. Vou chegar a um valor de R$26. Olha aqui, o valor dos negócios, R$26. O resto são custos da bolsa, taxas, enfim. Mas são R$26. Como faz para operar? Quero operar 500 contratos, 1.000 contratos, enfim. Vai ter que botar uma margem de garantia, porque o índice a gente não compra ou vende o índice como se fosse uma ação. Ele não é um ativo. Lembra que eu falei no início da apresentação? Ele é um derivativo, ele deriva de um ativo. Então, você pode ou ficar comprado ou ficar vendido. O que você vai precisar ter para fazer esse tipo de operação é uma margem de garantia colocada ou ter ativos que permitam essas operações. Normalmente tem que entrar em contato com o assessor na sua corretora e pedir para liberar. Olha, eu quero operar índice, que quanto eu tenho que botar de margem, eu vou botar ações aí em custódia para isso, vou botar dinheiro, vou botar carta de fiança, vou botar ouro, enfim. Alguma coisa vai precisar ser colocada em garantia para a corretora te liberar, operar o índice, ou comprado ou vendido, basta um telefonema,
muito rápido e já resolve isso. Então, como é que funciona isso? Vamos supor que a gente está aqui na data de hoje, dia 18 de maio, e a cotação do futuro está sendo prevista para 50.850. E o à vista, ele está com uma cotação mais baixa, ele está 50.561. Ficou com uma diferença de 200 pontos. Essa diferença de 200 pontos seria essa variação daqui hoje. Tá? Do ponto zero é o preço do à vista, aqui em cima é o preço do futuro. No vencimento, o à vista e o futuro vão ser o mesmo preço. O índice futuro ele vai ser liquidado pela média da parte da tarde do índice Ibovespa. Aí não tem choro nem vela. Então, se tiver hoje uma vantagem aqui de 200 pontos, esse é um prêmio para o carregamento. Normalmente é o custo do CDI daqui até lá. Se essa taxa estiver muito alta, vai chamar a atenção de investidores para vender o índice futuro mais caro que a taxa e comprar a carteira Ibovespa inteira. Por outro lado, se essa taxa estiver negativa ou dando chance de um prêmio melhor para competir, esses investidores que fazem as carteiras teóricas, os bancos, os fundos que têm acesso a várias planilhas, sistemas eletrônicos que vão calculando isso minuto a minuto, segundo a segundo, eles fazem a compra do futuro e vendem à vista e vão desfazendo isso ao longo do dia, ao longo das semanas, vão montando essas posições, arbitrando essas taxas. Tá? Mas o fato é, no vencimento, eles vão ser o mesmo preço. Então, por isso que dá para arbitrar o índice futuro. Então, o que eu falei, hedge, o que é o hedge? A proteção de uma carteira. Quem tem uma carteira de ações e não quer zerar a carteira, pode vender o índice. Se o valor for pequeno, não precisa fazer conta do beta. O que é o beta? O beta é uma medida de volatilidade que você vê, se a sua carteira tem um beta 1 em relação ao Ibovespa, significa que se a bolsa sobe 1%, sua carteira sobe 1%. Se a bolsa cai 2%, sua carteira cai 2%. Você pode fazer um hedge linear no mesmo financeiro. Mas se a sua carteira tem ações, vamos supor, mais ligadas a dólar, e o dólar sobe, normalmente a bolsa recua um pouco, né? Então a sua carteira vai ter um beta menor. Então normalmente a bolsa vai subir e a sua carteira vai cair, você pode ter um beta negativo, aí você vai ter que fazer uma quantidade muito menor de papéis. Enfim, calculando esse beta, a variação do Ibovespa em relação à sua carteira, você vai precisar fazer mais ou menos contratos num financeiro para estar com a sua carteira bem linear na proteção. Mas, em geral, a gente faz a conta exatamente assim. Tem 100 mil de papel, vou fazer 100 mil de futuro para não ter muita briga, não ter muita enrolação. A não ser que a sua posição realmente seja muito grande, milhões, zilhões de reais, você é o gestor de um fundo muito grande, que tem que prestar uma outra, você vai fazer o beta e vai operar ali na vírgula. Mas o pequeno investidor que está operando 10, 50, 100 mil, né, não vai ficar se preocupando com o beta na hora de fazer um hedge. Tá? E por que você faria um hedge e não venderia a sua carteira se está achando que cai? Porque às vezes você quer usar o benefício do imposto de renda. Vendas de 20 mil reais por mês são isentas, até o limite de 20 mil. Então a carteira com mais de 20 mil você não quer zerar para não pagar o imposto, você pode vender o índice, vai pagar de repente o imposto só do índice da operação, mas vai continuar trabalhando com a carteira montada desde o início. Tá? Então, em caso de grandes valores, você deve usar o beta de cada ação sim, tá? Para uma melhor ponderação. Valores menores, vamos fazer pelo mesmo financeiro sem estresse. Basta fazer o mesmo financeiro que você tem de ações com o mesmo financeiro que você tem de índice. Outras utilidades, a arbitragem, né? Se está caro ou barato em relação à vista taxa, como a gente já falou ali no slide anterior. Né? O futuro ele tem uma característica, ele normalmente anda na frente dos movimentos. O mercado também abre antes da bolsa, né? 9 horas da manhã já está negociando, tem um leilãozinho 5 minutinhos antes de começar a bolsa. E o futuro já dá o sinal que o mercado está esperando para o dia. Tá? Então, normalmente o futuro anda na frente, ele sobe primeiro, porque é mais fácil para um fundo, para um gestor de carteiras, para um trader, para um tesoureiro de banco, que recebe uma informação macroeconômica boa, vai ter uma notícia boa para a bolsa. O cara não vai escolher um ou outro papel, né, e vai esperar até 10 horas da manhã para comprar. Ele já vai e compra o índice no financeiro que ele tem interesse. Quando abrir a bolsa, ele vai comprando os papéis e conforme ele vai comprando a sua carteira de papéis, ele vai zerando proporcional ao índice futuro. Por isso que o índice normalmente anda na frente, seja em notícia boa ou seja em notícia ruim. Tá? Então, muitas vezes já ouvi essas perguntas, Giba, quem que vai na frente? Quem que manda? Eu falei, o futuro está sempre na frente.
pode ter certeza. Se ele já subiu, a bolsa vem atrás. Se ele começa a cair, a bolsa vem depois. Então, o futuro geralmente anda na frente dos movimentos, exceto se sai uma notícia específica de Petrobras, achou um poço de petróleo que vai inundar o mundo inteiro de petróleo. Aí a Petro vai andar na frente e vai puxar o índice. Mas, em geral, as notícias macros é que fazem o mercado andar e vai primeiro no índice. Especulação também é uma utilidade para o índice e é onde a gente vai se enquadrar melhor, principalmente com análise técnica, né? Especulação. Uma notícia que sai dentro do dia. Hoje teve, por exemplo, o FONC, a ata. Quem estava acompanhando aqui a nossa arena ao vivo. Teve aí a tranquilidade de estar operando. E eu comentei, falta 1 minuto para o FONC, a bolsa sobe 0,75, a carruagem pode virar abóbora. Qualquer sinal de alta dos juros lá fora deve derrubar a bolsa. Não deu outra. Saiu a ata, sinal foi negativo, enfiaram tudo, a bolsa veio para o negativo. Em questão de 5, 10 minutos, foi-se a alta do dia inteiro e virou um negativo de 0,5%. Isso são oportunidades que acontecem durante o dia, não só com o FONC, mas também com notícias específicas de alguma empresa que pode afetar o mercado e depois contaminar um setor, ou também notícias macro que vão afetar, né, o risco sistêmico ou o risco específico. Então, tem notícia durante o dia, existe uma agenda macroeconômica de divulgação diária, a gente informa na nossa arena ao vivo, a tal hora vai sair estoques do petróleo, comunicado de Fed, taxa de juros de tal país, balanças comerciais, enfim. Tem uma série de insumos que fazem o mercado assimilar o dado, se o dado tiver uma relevância grande, uma alteração muito forte em relação à sua expectativa, gera uma volatilidade. E também tem a safra de balanços, só que os balanços são divulgados antes ou depois do mercado, exatamente para não gerar essa volatilidade dentro do dia. Aí você já abre com os gaps de alta ou de baixa em função dos resultados, que também são operações que a gente vai dar uma analisada aqui. Horários de negociação, né? O índice futuro tem uma nova regra, antigamente ele tinha um leilão de abertura, tinha leilão de fechamento, parava às 5, voltava às 5h15, a bolsa já mudou o horário aí várias vezes e vai mudar certamente outras vezes. Há 2 anos atrás ela mudou, disse que não ia mudar nunca mais, já mudou de novo. Então olha aqui, a cotação do índice futuro começa às 9 horas, tem um númerozinho 1 aqui que significa o seguinte, tem um leilão de abertura às 8h55, onde são colocadas ofertas de compra e venda, e após 5 minutos, exatamente às 9 horas, a bolsa vai casar todas as ofertas de compra e venda que estão combinando e vai fazer o preço de abertura. Tá? Quando chega às 5h55 da tarde, 17h55, começa um leilão de fechamento da Bovespa, que vai até às 18 horas. Existe um contrato de rolagem de índice futuro, que o código é IR1, o futuro do índice grande é o IND, o mini índice, que é o que a gente está falando hoje, o código é WIN, a gente vai ver com detalhes como é que se bota isso na tela para operar, e a rolagem de futuro mini, que é um contrato novo, antigamente só tinha do grande, não tinha do pequeno, agora o pequeno também pode fazer a rolagem, WI1. Tá? Então começa às 9 horas, termina às 5h55 da tarde, tem um leilão de abertura e um leilão de fechamento de 5 minutos para o índice. O tamanho do contrato a gente viu aqui rapidinho, o código do índice grande é IND-M16, o tamanho do contrato hoje é de R$1, as operações são feitas com lotes múltiplos de R$5. O índice mini, o código é WIN, o tamanho do contrato é 20 centavos e você pode negociar de 1 em um contrato, tá? Em múltiplos de 1. Isso favorece muito aí a vida do pequeno investidor que não está querendo correr muitos riscos e também não tem aquele capital todo para estar operando como os grandes, mas pode participar do mercado da mesma maneira. Existem alguns limites de variação para o índice futuro, ele não pode oscilar mais de 10% em relação ao preço de ajuste, que é a média do final do dia. Existem circuit breakers, né? Se acontecer alguma crise macroeconômica, tiver um surto no mercado, um leilão, oferta errada, existe um circuit breaker, o mercado da Bovespa para, se tiver essa oscilação doida, e o índice fica no seu limite, ele não pode passar do limite de alta ou baixa. Ele só vai parar de negociar se o diretor de pregão decretar que está suspenso o mercado realmente na Bovespa, vai suspender o índice também. Mas, em geral, ele só fica nos limites de negociação.
O que é isso? O mercado é eletrônico. Se tiver subindo 10%, trava no limite, você só pode comprar até 10% de alta. Não vai ter venda acima disso e não vai sair negócio. Vai ficar comprador no limite e não sai nada. E se for uma notícia ruim, vai ter um vendedor no limite e não vai sair nada. Isso aí eu vi acontecer 5, 6 vezes, talvez na toda a minha carreira aí, de quase 20 anos de mercado. Então não é um caso muito comum, mas pode acontecer. Imagina que você está operando uma posição alavancada e o mercado trava. Você não consegue zerar aquele dia. Vai ter que botar mais margem, enfim. Existe sempre o risco. Então não é bom deixar posições para extremos, limites extremos de bolsa. No dia que o mercado estiver muito agitado, saindo alguma notícia, começar a dar alguma ziquezira, é bom ficar fora. Os vencimentos, como eu falei, eles são nos meses pares, nas quartas-feiras mais próximas do dia 15. Se for feriado na quarta-feira, ele vai para o próximo dia útil. Isso geralmente acontece no carnaval por causa da quarta de cinzas. Os códigos são feitos mini, é W e N, com a letra G para fevereiro, J para abril, M, que é o que a gente está negociando agora para junho, Q para agosto, V para outubro e Z para dezembro. E o ano de negociação, né? 2016, entra no final, juntou o código WINM16, você vai negociar o índice mini para junho de 2016. Aqui a gente tem os contratos das rolagens do índice grande, do índice mini. Para quem quiser fazer rolagem, né, normalmente na semana do vencimento, segunda, terça e quarta, você pode usar esses instrumentos para estar trocando a sua posição do vencimento curto para o longo. Como é que funciona a liquidação aí no vencimento? Né? No dia do vencimento, a negociação do contrato vencendo se encerra mais cedo, não vai ser até às 18 horas, até o leilão 17h55, ele para de negociar às 17 horas. Na prática, depois de meio-dia, meio-dia e meio, ele começa a perder muita liquidez e vai começar a contar a média do novo contrato, e aí ele vai ficando preso a uma média. Então já vai ser negociado um novo contrato com muito mais liquidez no dia do vencimento. Já começa às vezes a rolar negociar até antes, né, na terça-feira, mas geralmente a gente faz a rolagem na quarta de manhã, acaba de encerrar, vê o volume do grande, né, o do índice novo já começando a migrar, já sendo maior do que o do mini, do vencendo, e já troca de contrato. Até para day trade, né? A apuração do preço de ajuste sem ser no vencimento é realizada das 17 horas às 17h15. Então, tudo que é negociado após as 17h15 não vai mais contar para ajuste. Então, é um risco estar operando após as 17h15, ou seja, depois que encerra oficialmente a Bovespa. Tá? No dia do vencimento, a média para a liquidação do contrato são as últimas 3 horas do Ibovespa, sem ser ponderado por volume. Desculpa, engasgado aqui. Estratégias operacionais. Agora que a turma vai gostar. Né? Planos para o trade do dia. É importante. Abertura dos mercados internacionais. Ver os fatos relevantes para o dia também. Preparar a agenda macro. Organizar esses horários de atuação. Aí abrir o mercado. Verificar se teve gap, qual vai ser a estratégia em cima do gap. Observar com muita atenção o primeiro candle, que normalmente dá o bom sinal do dia. Reparar bandas de Bollinger, olhar a média de 21. Quem gosta de muito curtinho prazo, média de 5 simples com 21 exponencial, eu já usei muito isso, dá um sinal bom também. As figuras clássicas, óbvio, né, são importantíssimas. Observar os gatilhos já preparados antes da abertura. Verificar formações de figuras como o Dead Cat Bounce são muito importantes. Verificar as retrações e expansões de Fibonacci, que são sempre níveis ótimos de operação. Ver a correção do gap, né? Eu uso, eu chamo de brinco aí que é gap de backs, pegar aí a retração de 50% de Fibonacci dos gaps, normalmente é onde o mercado costuma buscar. O 7,500 eu abortei, não estou usando mais, o mercado mudou muito a configuração. Essa configuração já tirei da apresentação. Os tempos gráficos determinantes, segundo a teoria de não, né? A gente tem que partir do diário, 60 minutos, 15, acaba operando 5 minutos, mas já com viés dos outros gráficos.
saber interpretar um book de ofertas, né? Observar o índice grande, ver se tem os lotes, as baleias operando, para poder o mini, a comparação dos books do mini com cheio, que é o grande. Falar um pouquinho do conceito de altitude, que eu uso muito na planilha da sala ao vivo, que tem um referencial bom para segurar posições que o mercado está rasgando, né? Segurar compras quando está subindo, ou segurar vendas quando o mercado está desabando. E se o dia de alta ou de baixa, né, ter esse efeito para saber se você vai operar nas ondas de impulso sempre, né, e não só na correção. Tem gente que gosta de operar só na onda de correção, que é um perigo. Então vamos lá, começando aí com os books. Está todo mundo tranquilo, todo mundo viu como é que calcula o índice, ninguém tem dúvida. Ou posso falar um pouquinho do financeiro, fazer um exemplo aqui matemático, né? Só para saber como é que funciona o índice. Se você for operar um contrato de mini índice e vale 20 centavos o ponto, vamos supor que você comprou hoje a 51 mil de manhã e vendeu a 51.500. Ganhou 500 pontos nessa operação. Com um contrato, você fez R$100 de ajuste. Tá? As margens oscilam muito pelas corretoras, se você tem dinheiro aplicado ou não. Essas margens, eu já vi margem de R$100, ou seja, R$100 com lote, né, se perder 500 pontos, você perde o dinheiro todo. Eu já vi margem de R$500, R$750, ou seja, depende muito da corretora que você está trabalhando, quanto vale a margem por contrato. Se você opera 5 contratos e ganha 500 pontos, são R$500. A conta é linear, né? Então, teu risco aí, o índice oscila normalmente 1.000 pontos por dia. Se você fizer uma operação perfeita aí, conseguir pegar uns 1.000 pontos, você vai fazer 5 lotes, 1.000 pontos, vai fazer R$1.000 na operação. Vou aumentar aqui, ó. Vou botar 900 pontos aqui só para caber. 51.990. Pronto. Vai ganhar R$990 com 990 pontos. A conta é simples assim. Buscar estratégias operacionais para ganhar 300 pontos, topar com 100. Muita gente faz isso, 300 com 100, 300 com 110. Eu sugiro sempre stop de 110 pontos, que é perder pouco e tentar ganhar mais, ganhar 300, 500, 600 pontos no dia. Eu acho que é o razoável. Então, dá para fazer muita operação, tem muito giro, oscila muito a cada 15 minutos. Então, tem gente que vai operar para beliscar 50, 100 pontos durante várias vezes, tem gente que vai ficar numa posição tentando carregar o dia inteiro. Mas o financeiro é esse, não tem mistério nenhum para operar mini índice. Habilitou a margem, compra e vende quantos contratos quiser durante o dia, dependendo do teu limite operacional, claro, se você puder operar mais contratos, você faz mais contratos, e vai usar várias estratégias. A gente vai ver aqui algumas das principais estratégias. Eu chamo aí de briga de baleia com sardinha, né? As baleias no book são as corretoras grandes, que têm os grandes clientes, né? Como um Goldman Sachs, um Morgan Stanley, Merrill Lynch. A gente costuma ver essa turma com os lotes muito parrudos na pedra. Dependendo do sistema, da plataforma operacional que você estiver utilizando, você pode botar um filtro para lotes. Por exemplo, aqui no book, eu peguei na mesma hora, praticamente, o índice estava saindo aqui a 51.600, tinha um comprador de 5, mais 5, 10 a 600, e aparece o nome de cada um deles. Aqui o Goldman Sachs é o que está mais vendendo, 25, pode botar cor para identificar. E aqui eu botei uma oferta, está vendo, maior que 50. Eu só quero 50 ou mais, não quero ver quem tem lote menor que 50 ofertado. E eu vou conseguindo ver aonde está concentrado o lote no mercado naquele momento, se está pesado, se não está. É uma maneira de estar operando pela pressão do book. Tá? Essa é a estratégia mais básica, muito utilizada pelos scalpers quando tinha viva voz. O scalper é o cara que ficava lá embaixo operando seu próprio dinheiro no pitch. Ele ficava vendo as grandes corretoras que tinha muito lote. O cara falava assim, eu vendo 1.000 a tanto. O cara ia lá e vendia na frente, ia vendendo, enquanto tinha o vendedor grande. Na hora que o vendedor calava, ele virava a mão e comprava, e ele ia operando só na pressão do book ou no grito de mercado. Às vezes se dá mal porque o cara fala que vende 1.000 e quer comprar, está blefando. Se você acertar a hora do blefe, enfim, você pode ganhar muito dinheiro fazendo giro durante o dia. É uma das estratégias operacionais, olhar lote, book, ver quem está agredindo ou não. E, por exemplo, tentar uma venda aqui, olha, tem 25 na venda 15. Vou vender a 10 ou a 0,5 para ver se esse cara vai continuar vendendo, para ganhar 30, 40 ou 50 pontos, sei lá, depende do teu custo também operacional. E se ele parar de vender ou sumir esse vendedor grande, eu zero a minha venda.
Então essa é a estratégia de operar book. Muita gente fala, é o tape reading, que vai fazer curso aí de dias e dias, é só para ver isso. Tem um lote grande na venda, você vai vender, se sumir o lote, você zera a sua posição, enfim. Resumindo, é bem exatamente isso. E o sistema eletrônico aqui te mostra onde estão concentrados os lotes. Se sumirem os lotes na venda, você cancela a tua venda. Pode fazer na venda ou na compra a estratégia. O mercado abre. Né? Botei aqui o gráfico de hoje, inclusive. O em M16, 15 minutos. O mercado fechou na casa do 250, 300, já abriu, né, nesse candle aqui acima do 500 e foi embora. Fez um baita gap de alta. Olhou o primeiro candle. Normalmente, quando perde a mínima num candle desse de alta, é um sinal muito ruim. É um sinal de fechamento de gap, ou seja, toda aquela euforia de compra começou a ir embora. Aí nota que ele sobe no primeiro candle, sobe aqui do lado direito no segundo, cansa, faz um doji, começa a voltar e perde a mínima do primeiro candle. Normalmente esse é o sinal para ganhar os pontos até o fechamento do gap. Então quem vendeu aqui na casa do 480, conseguiu ganhar aqui 200 pontos mais ou menos, 300 pontos. Se fez 5 lotes, está ganhando 200, 300 reais. Tá? E bota um stop pequenininho, um pouco acima da máxima anterior. Essa é uma das estratégias muito utilizadas no índice, tentar pegar um fechamento de gap. Nem todos os gaps são fechados, mas em sua maioria sim tendem a ser fechados. Tá? Um pouquinho mais para trás, aqui no mesmo gráfico, aqui teve um fechamento em queda. No candle seguinte ele abriu muito forte, já fechou o gap aqui em 2 candles, tá vendo? Ele desaba já no primeiro candle, já perde a mínima e já fecha o gap logo de cara. Depois que fechou o gap, ele chegou a cair um pouquinho, depois sim que ele foi dar um pancadão. Então, dependendo do tamanho do gap, normalmente gaps de 1% até 1,5% costumam ser fechados. Acima de 1,5% já fica um pouco mais perigoso, mas ainda existe aquela pressão para tentar pegar um fechamento de gap sim. Ok? Nenhuma dúvida até aí, né? Maravilha. Então aqui fechou o gap, depois que fechou o gap chegou a cair mais um pouco e depois a gente já sabe a história do que aconteceu. O mercado subiu e caiu tudo de novo. Outro setup muito utilizado para day trade são as bandas de Bollinger. As bandas de Bollinger são configuradas automaticamente, você só vai estipular a média que vai ser utilizada, uma média central. Eu costumo botar média de 21 dias, para Bollinger pode botar 10, 12 ou 14. E o que ele vai fazer com essa banda? Ele vai jogar a volatilidade média de algumas barras para trás, né, 2 desvios padrões sobre a volatilidade média para cima e para baixo. Ele vai abrir esses 2%. Ele pega um range, quem conhece já a estatística, 2 desvios significam 90% da demonstração, ou seja, quase todos os eventos normais, né, distribuição normal, vão estar contidos ali dentro. 95% corrigindo. 95% dos eventos acontecem dentro dessas bandas em uma distribuição normal, com 2 desvios padrões. Então, se você tem uma chance de saber que o mercado vai estar 90% do tempo, 90%, 95% do tempo dentro dessas bandas, quando ele fica fora, é um momento raro. Perfeito? Se eu estou num momento raro de mercado, ele exagerou para a compra, eu espero ele voltar um pouquinho para fazer uma venda contra o movimento. É uma operação arriscada, mas bolsa é sempre arriscado, né? Você vai fazer a venda que a gente chama assim de fechou fora do candle, depois vem e fecha dentro da linha, né? Ele fecha fora da banda, depois fecha dentro. É um dos setups mais tradicionais que existem. Quando ele dá essa exagerada, como a gente está vendo aqui, depois volta um pouquinho, costuma ser um bom ponto de venda para ser rápido. Você vai ficar ali poucos candles, aqui são candles de 15 minutos, você vai ficar 20 minutos, meia hora numa posição e vai sair rápido. Normalmente ele vem até a metade, onde está a linha média, e depois volta. E algumas vezes ele vai na banda de baixo, tá? E aí, que é o fora dessa banda e voltando, ele gera compra, fecha, volta da compra, vai acima da venda, vem embaixo da compra. Vai funcionar sempre, vai dar sempre certo? Não. Às vezes ele vai furar a banda, vai ameaçar recuperar, você não vai conseguir zerar, ele pode continuar caindo o dia inteiro. Aqui a gente vê nesse movimento que foi pouca oscilação, né? A recuperação nesse que também foi bem pouca. Aqui fechou fora, ia fechando dentro e depois desabou de novo. Aqui pegou muita gente
de calça curta e dando stop, porque quando a ameaça voltar depois de uma queda dessa, todo mundo imagina que vai dar uma subidona, né? Aí tem um monte de gente comprando. Quando stop, vem com volume alto. Aqui embaixo no gráfico, eu botei esse laranja, o volume negociado. A gente percebe aqui um salto na barra de volume exatamente nessa onda de stop. O IFR lá embaixo, né, caindo muito, favorecendo uma entrada na compra logo em seguida. E a gente vê os limites aqui, né? Fechou com muito volume, ou seja, stop vem vindo a solta aqui, né? Quando tem muito stop e o pessoal se zera e está em fundo, que é bom para a gente comprar. Quando cansa, o volume começa a cair, é o sinal da virada, né? Então, limite de volume na mínima, começa a diminuir o volume, o mercado já não cai mais, normalmente é um bom ponto de compra para pegar o repique. Você vê que é coisa rápida, não vai dar um subidão. Um repiquezinho você consegue operar na onda de correção e não na onda de impulso. Lembra que eu falei isso? Dá para operar na onda de correção? Dá, são setups clássicos por candle, mas as operações têm que ser muito rápidas com stop muito curto. São perigosas, mas costumam dar certo. Muita gente vai usar a Fibonacci, né? Caiu um monte, fez o repique, espera o repique cansar para vender, que normalmente é uma venda mais confortável. Como a gente vê numa estrutura de topos e fundos descendentes, normalmente a venda na banda, quando volta, é mais agradável também, com o stop sempre. E aqui tem uma colocação importante na banda de Bollinger. Vê a largura que ela tem da mínima para a máxima, que às vezes fica muito pequenininha, porque o mercado não está com muita volatilidade, e às vezes fica muito largo, quando o mercado começa a agitar muito, a banda abre. Então, vendas em bandas abertas, com o candle do fechou fora, fechou dentro, costumam ser muito boas, e compras também com as bandas muito abertas costumam ser boas. E outra leitura, quando as bandas fecham, normalmente elas sinalizam que vão ter um grande movimento. Eles não dizem para que lado que vai ser o movimento, mas costumam ser grandes chances de entrada no mercado. Nesse trechinho aqui, ela ficou muito estreitinho, né? Sugerindo que vai ter um grande movimento. Então é hora de se preparar para uma estratégia. Estão perguntando se vai ficar gravado. Sim, a gente está gravando. Assim que acabar aqui, eu já vou subir para o YouTube, vou deixar no canal, né? A gente tem a porta dos gráficos e também vai ficar lá no grupo do Giba, tá? No Facebook. Aqui eu botei o IFR, que é a linha azul, e o volume, né? As boas vendas costumam ser quando o IFR sai de cima para baixo da vermelha, as boas compras costumam ser quando o IFR sai abaixo e volta a subir. Então, se quiser combinar a banda de Bollinger com o IFR e observar o volume, você tem 3 indicadores muito bons para fazer um giro. Pode ser no gráfico de 15 minutos, pode ser no de 5 minutos. Depende muito do seu perfil de risco também, tá? Botando duas médias, né? Hoje eu uso muito mais média de 21 com 200 no próprio gráfico. O mercado costuma respeitar muito no gráfico de 5 minutos a média de 200. E a 21 nem se fala. Em todo tempo gráfico, a média de 21, eu hoje estou usando mais a simples, até por praticidade, quando quero fazer um backtest, jogar numa planilha, é mais fácil trabalhar com número, não dá tanta distorção assim. Então, pode usar uma média curta com a de 21 para ter só um sinal. Eu estou operando contra ou a favor da tendência, que às vezes está chegando agora, quero comprar ou vender. Se olha um setup desse, eu botei a média curta aqui, a vermelha. Então, ela me dá o sinal. Se ela está para baixo, é sinal de que o mercado está em tendência de queda. Se ela está para cima da outra média, da azul, é sinal que o mercado está em tendência de alta. Então, eu devo trabalhar nas compras quando a média curta está para cima da média longa. Tá? Esse é o trade system mais simples que existe e que salva muito aí o teu bolso, tua carteira. E aí você vê assim, fez um candle de reversão aqui, já começou a cair, vou vender. Cara, está na tendência de alta, normalmente ele bate a média de 21 e volta, bate a 21 e volta, bate a 21 e volta, né? Então, vai funcionar sempre? Mais uma vez, não, mas na maioria das vezes, sim. Então, como a gente quer acertar a maior parte das operações, então ótimo, usa um retorno risco 2, 3, 4, 5 para 1 nas suas operações, ou seja, o que é um retorno risco de 3 para 1? Eu entro para ganhar 300 pontos ou perder 100. Maravilha, se você fizer sempre 3 para 1 e acertar metade só das operações, você é um cara vencedor. Né? Imagina, você vai acertar 300, vai perder 100, saldo de 200. Então, a cada 4 trades, você vai ter feito 400 pontos em média, acertando metade das operações. Então, é importantíssimo manter sempre o padrão. Operar a mesma quantidade de contratos e sempre com a mesma relação de retorno-risco e manter os pontos.
Ou você é um trader assim, ou você não vai ser um trader vencedor. Isso aí é 98% de chance de eu estar certo no que eu estou falando aqui. Então, quero operar índice. Opera na tendência. Não há o que se discutir. Aqui eu estou usando o gráfico diário, só para exemplo. Pode ser o gráfico de 5 minutos, pode ser o 15. Enfim, o gráfico que você se sentir mais à vontade vai funcionar da mesma maneira. Tá? O importante é você estar com o seu setup visualizando a tendência do mercado. Figuras importantes que acontecem durante o dia, as figuras gráficas. Né? Identificou um canal de alta, ele bate aqui, sobe, bate aqui, sobe, bate aqui, sobe, você vai operar na ponta comprada. Né? Aqui eu tracei uma cunha ou uma flâmula, que normalmente ele sobe muito e volta um pouquinho, sobe muito e volta um pouquinho, a gente está vendo impulso grande, correção pequena. Impulso grande, correção pequena e bem dentro do canal. Às vezes o mercado fica assim o dia inteiro. Se tiver um fluxo consistente, ele vai da abertura ao fechamento subindo num canalzinho estreito. E você vai poder fazer vários trades. Né? O ideal é que você opere na tendência. Né? Identificou um ciclo desse de topos e fundos ascendentes, voltou no suporte, você fez a compra, vendeu na resistência, caiu, comprou no suporte, vendeu na resistência. Enfim, você consegue girar vários pontos e às vezes o mercado oscila 800 pontos entre a máxima e a mínima e você pode fazer 1000 pontos, 1.200, vai fazer mais do que o mercado, porque você aproveitou as ondas boas. Mas corre o risco do mercado dar uma estilingada e você ficar fora. Tá? Claro que tudo tem uma vantagem e tudo tem uma desvantagem. Você tem um setup que eu sigo tendência. Vai fazer uma operação só, se der certa tendência, compra na minha, vendeu na máxima, lindo. Se o mercado subir, cair, você pode ser que seja estopado, saia no 0 a 0 e não aproveite nada. Enquanto isso, o outro que ficou girando 50 pontos ganhou 500 pontos. Você que estava na posição não ganhou nada. Vai depender muito do dia do mercado, se o dia é de alta ou não. Então, aqui as figuras importantes são os canais sendo identificados, alta ou baixa. Se você vai estar operando na onda de impulso ou na de correção, eu sugiro que opere na onda de impulso. Vai detectar pela média, vai perceber o canal e vai operar sempre comprando perto do suporte, já fazendo um candlezinho de virada, né, já entrando força, com stop curtinho. Identificou uma figura dessa aqui, subiu muito, voltou, normalmente corrige 3, 4 candles e rompeu, já faz a compra no rompimento. Isso aqui é lindo. E olha só, normalmente pega um pivôzão de alta. Caiu, fez bandeira, rompeu, voltou na linha de suporte, deu outro pancadão. Aqui perdeu. E aqui perdeu já lá em cima, fazendo uma figura chamada ombro, cabeça, ombro, né? O oco, que está se formando hoje em dia no diário, lá no Dow Jones. O que é o oco? É uma onda de impulso, correção pequenininha, né? Impulso grande, correção pequena, impulso, correção. E no outro impulso ele não consegue romper a máxima anterior, que é um movimento normal da tendência, né? Sobe um montão, cai um pouquinho, sobe um montão com nova máxima, cai um pouquinho, sobe um montão com nova máxima, cai um pouquinho, sobe um montão com nova máxima, cai um poucão aqui, subiu e não fez nova máxima. Houve uma falha, uma quebra do padrão. Isso aqui é que vai gerar uma figura de realização em função de toda a alta que já teve, um monte de gente que está comprado nesse meio do caminho, vai se sentir incomodado, vai marcar um suporte na perda, muita gente vai vender isso aqui. Tá? Fato. Então, por isso que o ombro, cabeça, ombro funciona, porque ele pega uma tendência longa com muita gente posicionada e normalmente o IFR faz uma divergência de baixa nessa figura aqui. Ela é confirmada por um IFR já bem descendente, fazendo mínimas, né? Identificar os candles importantes também, né? A sintonia fina, está operando. Você tem que saber o que é um martelo. Um martelo normalmente é um candle com um corpo pequeno. Essa figura aqui é uma figura do martelo. Deixa eu dar uma highlight nele aqui. Deixa eu ver se consigo. Esse aqui é o martelo. Ele tem que ter a sombra 2 vezes, pelo menos, maior que o corpo. Pode ser maior. Aqui a gente tem um outro martelo. Esse da direita. Aqui não deixa de ser um martelo. Apesar de ser um corpo pequenininho, a sombra 2 vezes ou mais maior do que o corpo. Essas são figuras clássicas de reversão, principalmente se vem depois de um movimento de queda. Por quê? Porque tem uma lógica que o mercado vem caindo e começa a subir. A sombra foi que ele trabalhou lá embaixo, o vendedor perdeu a guerra com o comprado e está fechando para cima. Então, essa leitura normalmente gera um impulso de alta logo na sequência. Então, esse é o martelo, uma das figuras que mais funcionam na análise técnica e mais querida aí pelos grafistas, pelos analistas técnicos. Esses candles já vem funcionando desde a época do Japão feudal, isso é lá de 1700 e cacareco,
E tem uma lenda aí que o Muniza Roma, que era um japonesinho que operava na Bolsa de Arroz, ele fazia análise aí com os candles, ele acertou mais de 100 trades consecutivos. Não é pouca coisa, não. Então, o martelo a gente já identificou que é quando sobe deixando a sombra inferior. Agora a gente vai falar do harami. Harami é a mulher grávida, é um candle de reversão também, normalmente depois de um movimento, se for de queda do movimento, você vai ter uma barriga vermelha e depois um pequenininho azul dentro do candle anterior, né? Como se fosse a mãe e o filho. Tem que ter cor invertida. O martelo não precisa estar na cor azul para subir, pode ser vermelho, ainda assim é martelo de alta. Mas o harami, depois do movimento de queda, ele tem que ter um candle pequenininho, já indicando alta, indicando o fim daquela tendência de baixa. Tá? O harami pode ser de baixa ou pode ser de alta. Depois de uma queda, faz um haramizinho de alta. E depois de um movimento de alta, você costuma ter um haramizinho de queda. Aqui a gente pode considerar um harami de baixa. O mercado vem numa super tendência de alta, faz uma alta forte aqui e um candle menor que o anterior de cor vermelha, tá vendo? Isso é o harami de baixa. Ele ainda reluta um pouquinho até cair de novo um pouco depois. Os engolfos, né? Engolfo nada mais é do que você englobar o candle anterior. A gente tem a figura do engolfo de baixa aqui. O mercado vem numa trend de alta, um candle azul desse lado, e logo depois ele faz um candle vermelho maior que o candle anterior, né? Cor inversa, sugerindo que essa alta toda acabou e agora o mercado já começa a sinalizar uma reversão. O engolfo pode ser de baixa quando está em topo, ou pode ser um engolfo de alta quando ele está em fundo. Você tem que ter um candle vermelho e depois um azul englobando ele totalmente. Aqui eu não estou vendo assim nenhum de alta nesse padrão que a gente está vendo aqui. Tá? Os dojis, né? O doji é uma estrelinha, né? O doji é uma coisa assim. Quando ele vem depois de uma tendência de queda, ele geralmente reverte, é o sinal de reversão para alta. E quando ele está num topo, né? E ele vem numa tendência de alta, normalmente ele é o sinal de uma reversão para uma queda. Os dojis costumam funcionar muito. Vamos ver aqui se a gente tem alguns exemplos. Ele pode ter um corpinho pequeno assim também, ó. Um dojizinho aqui, um dojizinho aqui. Né? O que significa esse doji? O mercado vem na tendência de queda, topos e fundos descendentes enormes, de repente ele entra em equilíbrio, não sobe nem cai. Então quem estava vendido fica com medo de perder e zera a sua posição abrindo compra, e quem estava comprado vai ficar feliz da vida ali que parou de cair, vai tentar fazer o médio e acaba puxando mais. Então todo mundo que quer comprar nesse momento gera um movimento normalmente já de reversão. Tá? Então, em topos e fundos, os dojis costumam ser as chaves para as reversões de curto prazo. As estrelas, né? São esses candles pequenininhos, gordinhos, também lembram um pouco a parte do doji, esse corpinho mais gordinho, muita gente chama de estrela. Ó, aqui tem mais um em topo, também sinalizando a reversão. Né? Agora a gente fala assim de estrela cadente, né? Deixando essa sombra aqui, ó. Isso aqui é um clássico de uma estrela cadente. É o contrário do martelo, né? O martelo, ele é essa figura aqui, quando está ele em baixa, ele é martelo, significa uma alta probabilidade de retomada altista, de reversão, e a estrela cadente, ela aparece em topo, né? Depois de um movimento de alta, ela aparece em topo, largando essa sombra superior ao pavio, sugerindo que o mercado vai realizar para uma queda. Tá? Essa estrela também, às vezes, aparece aqui, no fundo, né? Martelo em topo, com sombra superior, chama estrela cadente. Então, parecidíssimo que é no martelo com estrela cadente. E tem os marubosos, ou murubuzu, né? São esses candles fortes de queda. Esse engolfo de baixa foi feito com um candle muito grande. Normalmente o murubuzu ele abre na máxima e fecha na mínima, é o de baixa, de cor escura. E tem o murubuzu de alta, que é esse aqui, ó. A probabilidade de seguir em alta o próximo movimento é grande, porque ele abre na mínima, fecha na máxima, toda a força compradora do mundo. Normalmente o candle seguinte é em alta. Sempre vai funcionar? Não, né? Aqui a gente tem um exemplo de um murubuzu que fechou em máxima e no dia seguinte já abriu, devolvendo tudo. Mas é normalmente um padrão muito claro de alta e funciona muito bem em topos e fundos também, né? Que ele sinaliza uma reversão.
Essa aqui é um engolfo de baixa com o Morubuzu. Normalmente isso aqui acerta uma queda ou uma realização muito forte, tá? Aqui eu preparei um outro setup que é muito legal quando a gente está numa tendência de queda. Eu falo muito isso na sala ao vivo, é o Dead Cat Bounce, a quicada do gato morto. Imagina um gato caindo da janela, né, de um prédio, ele vai, despenca, dá uma quicadinha no chão e depois volta a cair de novo, né? Então, esse movimento aqui de impulso de baixa, correção pequena, logo que ele faz a inflexão de eu botei a seta vermelha, já costuma dar um sinal de venda, com reforço de venda se ele perde a mínima desse movimento, né, que é o pivô de baixa. Então, geralmente gera essa queda. Nota que ele faz o movimento igualzinho de novo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ondas, né? E faz de novo o mesmo movimento. Quebra essa quicadinha aqui. Normalmente são 3, 4 candles. Perde a mínima dos candles e aí já dá 1, 2 vezes a venda. Esse padrão aqui é um padrão de pânico de mercado. Costuma ser muito rápido essa queda. Assim, e é vender e correr para o abraço. Não costuma não dar muito stop, não. E o stop é curto e o ganho costuma ser grande. Quando identificar um movimento de queda panicada dessa de Dead Cat Bounce, normalmente é uma boa para entrar com o stop acima do topo da quicada, né? Ele bate, dá a quicada e reverte, já marca aqui o stop aqui em cima e já começa a fazer as vendas mirando uma expansão lá para baixo. Os canais a gente já comentou, né? Tradear dentro do canal é o ideal, identificando, quando tem a ruptura, bota o stop, sai fora, espera uma nova definição. Pivô de alta, assim como no Dead Cat Bounce, você pode ter durante congestões. Aqui a gente pega um movimento que o mercado sobe bem devagarzinho, volta, fica bem chato, e de repente rompe um movimento bem lateral. Ele sai da chatice, né? E depois acaba explodindo aí para cima. Quando rompe uma congestão para cima, que a gente fala, rompeu resistência, é um bom sinal de compra, né? Rompe a resistência, normalmente é bom porque continua um movimento de alta e o stop pode ser curto. Se perder um suporte da mesma maneira, está congestionado, você tem um pivô de baixa, se ele perde um suporte horizontal. Você precisa ter uma alta com uma pequena queda. Rompeu de novo o zigue-zague ascendente, né? Então, a figura, o desenho mesmo do pivô de alta, normalmente ele sobe um monte, cai uma parte, marca-se o topo, quando rompe, gera um sinal de compra por pivô de alta. E aí o stop pode ser pequenininho, pode ser um pouquinho aqui embaixo. E o pivô de baixa é quando você vem num zigue-zague descendente, marca o fundo do repique e faz a venda aqui. Muito parecido com o Dead Cat Bounce, mas pode acontecer em congestão também. Acho que já está chegando aí ao final, né? Aplicando a técnica nos setups, a abertura do mercado, você vai trabalhar com os gaps. Depois dos gaps da abertura, passado uma hora de pregão, normalmente eu travo as máximas e mínimas do IBX inteiro, que rompe a máxima da primeira hora. Normalmente segue o mercado em alta, perde a mínima da primeira hora, segue em queda, e ainda mais se tiver lateralizado nessa primeira hora, né, sem grande volatilidade. Costuma ser um bom movimento, né, seria o pivô de alta ou baixa após uma hora. Eu costumo fazer esse rastreamento de forma eletrônica. E o setup do arrastão é buscar os pivôs no final do dia, né? O que fizer a nova máxima, faltando mais ou menos uma hora para terminar o pregão, uma hora e meia, ou fazendo nova mínima também é interessante. Vale a pena notar que existem no índice de 32 a 36 candles. Por que eu falo 32 a 36 candles de 15 minutos? Porque a última hora de 5 às 6 eu costumo não contar como chance de operacional. Tem gente que vai até o leilão, mas eu prefiro não operar. Então eu pararia em 32 candles de 15 minutos. A volatilidade a cada 15 minutos costuma ser bem ampla. Você às vezes tem 100, 150 pontos a cada 15 minutos. Na hora que sai notícia dá um barrão. Mas enfim, dá para se treinar muito num gráfico de 15 minutos, operando bandas de Bollinger, Candle, enfim. Tem muita chance de operação durante o dia. E se você tiver uma relação de retorno-risco favorável, provavelmente você vai ser um ganhador, né, ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês. Mas é importante ter um setup bem definido e manter sempre o retorno-risco, que é a maior dificuldade do trader. Tá? Normalmente a congestão de uma hora ela faz exatamente isso aqui, né? Ele abre 10, 11 horas, fica de ladinho e quando rompe dá um sinal, às vezes, bom de continuidade. Se já tiver oscilado muito, é melhor não fazer. Eu falei que eu mostrar um setup de altitude, né? Eu pego a máxima e a mínima do índice
e transformo isso numa escala percentual. Se eu estou na mínima, eu estou em 0%, se eu estou na máxima, eu estou em 100%. Então, eu faço essa relação da última com a máxima e mínima, eu gero altitude. Então, eu digo, se eu estou na parte de 0 a 20%, eu falo que é para ficar vendido, o mercado está muito pesado. Se eu estou entre o 20 e o 40, eu dou uma indicação que o mercado está fraco, mas não necessariamente você precisa ficar vendido, você já pode estar tendo uma reversão. Se está entre o 0,40 e o 0,60, é o meio do caminho, estabilidade, você não sabe para onde é que vai. Se estiver vindo de baixo, provavelmente está indo para cima. Se estiver vindo de cima, provavelmente está indo para baixo. Mas ainda assim é equilíbrio. Se já está entre os 60 e 80, já está ganhando força. Eu coloco aqui que ele está forte, já é uma leitura que começa a ficar mais clara para a compra. Se o mercado está vindo de fraco e fica forte, geralmente ele expande para o segura-compra, que é na parte máxima, né, entre o 0,80 e o 100% da altitude. Isso aqui é muito legal também para quando você quer operar papel, ou não só o índice, eu quero operar ação. Ah, vou comprar ou vou vender? Você olha essa altitude do índice, o índice está azul, está forte, ele fica com a cor azul, né? Quando está pesado, ele deixa a cor vermelha. E está muito forte, está na parte do compra, segura-compra, por que você vai fazer um day trade na venda? Espera pelo menos ele sair desses 80% ou ficar só forte, né? Mas não está lá em cima, né? Para você não ficar brigando contra a tendência. Que normalmente o trader gosta de fazer o quê? O mercado sobe, o cara quer vender. Ah, vou vender porque subiu. Ah, vou comprar porque caiu. Tá, é muito legal isso, comprar barato e vender caro, mas você tem que acertar o timing, né, e a tendência do mercado. Às vezes você quer vender, vende lá em cima, mas com a tendência de baixa, fazendo um teste de canal, já virando um candle. Então tem que saber enquadrar isso. E o ideal é operar sempre na tendência do mercado. Na sala ao vivo eu boto a tabela, né, com os gaps de alta e baixa, quanto que eles abriram, quanto falta para fechar o gap. São boas estratégias, às vezes, para operar day trade com ação. E o setup de 1 hora, né? O que está fazendo nova máxima, nova mínima em relação a 1 hora. E também o arrastão, a qualquer momento, a gente vai monitorando os papéis. Então, além de monitorar índice, dólar, a gente também monitora os papéis. O dólar, eu fiz um webinar outro dia, é só olhar no canal do YouTube e ver o cursinho do dólar. A gente pode refazer o dólar aí para a semana que vem, fazendo exemplos de financeiro também, como a gente fez hoje. Então, fim do dia, né? Tomar cuidado aí com os leilões da Bovespa e o After, tem risco de liquidez, eu sugiro não operar depois das 5 horas, eu acho que é bom zerar junto ali com a bolsa, pelo menos reduzir ali ou zerar posições. Ah, eu botei aqui, reduzir ou zerar posições, né? No After, óbvio, né? Não se deve operar índice, que o risco de liquidez é muito grande. Mas, estatisticamente, fazer reduções parciais, né? Óbvio que se você operar um contrato, você não tem redução para fazer, você vai para tudo ou nada. Mas se você consegue operar 2 ou mais contratos, as reduções parciais, ela ao longo da história, ela mostra que aumenta a sua chance de acerto. Tá? Dado que o mercado é muito volátil, às vezes ele sobe muito e volta tudo. Então, reduções, elas trazem dinheiro para o investidor. Você não vai ganhar o prêmio sempre total, mas você vai estar conseguindo buscar ganhos que vão melhorar a sua performance ao longo da história como um trader, da sua carreira como um trader, tá? Aí me perguntam, o que eu devo buscar no giro? 100 pontos, 500 pontos, 1000 pontos? Cara, se você é um trader magnífico, consegue acertar máxima e mínima, você vai fazer um trade de 1000 pontos. Mas a chance disso dar certo todo dia é muito pequena. É muito mais fácil você buscar trades de 100 a 500 pontos, dado que o mercado oscila em média 1000 pontos por dia. Se você pega metade da volatilidade, você já consegue um bom trade, né? Buscando reduções, 150, 300 pontos. Eu costumo fazer um setup que eu reduzo a posição com 150 pontos e depois, se dá 300 pontos de ganho, eu já vou subindo o meu stop. Eu boto um stop móvel de 100 pontos. Então, eu posso buscar 500 pontos, 600, 700, 200 mil, porque eu vou subindo o stop. Se bater o stop, eu fico fora. Às vezes, pega o meu stop móvel e continua o movimento depois, né? E você deixa de ganhar os 600, 800 pontos. Isso faz parte também de sorte, também não é só estratégia, o mercado vai ficar oscilando. Então, não tem setup perfeito, existe o setup que você vai operar e que você sente que você está ganhando mais, que você está perdendo. E adequando isso aos mercados. A sacação, a malandragem trade, se tem um suportão no bola, meu sistema dá um stop de compra no 1010. Pô, não vou estopar nada na compra 1010 se está 1050. Vou esperar perder o 1000 e vou estopar com todo mundo. Qual é o risco disso? É o risco de você ter o stop pulado, né? Que se todo mundo estopar ao mesmo tempo e a sua ordem não entrar rápido, você não vai conseguir vender, vai ficar na fila, mas
é o risco de mercado, você tem que estar de olho nisso. Qual é o teu perfil de risco? Eu quero estopar só perdendo 50 pontos. Então, você tem que estopar rapidinho, bota às vezes o stop antes de perder o 1.000. Aí eu já vi casos de gente comprada acima do 1.000, botando stop no 0,10 e ainda assim não conseguiu estopar nem abaixo do 1.000, de pular stop de 50 a 100 pontos. Se entrar alguém estopando grande, vai lamber, né, todo o book e você vai ficar a ver navios. Né? Quando tem que perder, normalmente você vai perder, não tem jeito. E quando vai ganhar, nem sempre você consegue fazer o lote todo, às vezes não compra por meio ponto, por 10 pontos, enfim. A estratégia de entrar comprando ou vendendo, ela já te começa dando prejuízo. Então já entra assim, já entra perdendo, porque eu compro, tá 10 com 20. Se você tomou a 20 e for zerar no 10, você já perdeu 10 pontos. Então você já começa perdendo. Então tem que ser uma estratégia muito boa, com retorno risco bem balanceado, e vale a dica mais uma vez. Sempre opere com a mesma quantidade de lote e sempre o mesmo retorno risco. Se eu opero para ganhar 300 pontos e perder 100, eu vou fazer sempre 300 com 100 com o mesmo lote. Faz isso um mês. Agora eu sou um cara que acertei muito, vou aumentar minha posição. Vai fazer um mês com a posição maior de novo. E vai fazendo isso. Você não pode entrar hoje, vou comprar 5 lotes, amanhã opera 1. Aí você perde com 5 lotes e ganha com 1. Não vai dar certo. Né? São 2 pesos e 2 medidas. Aí você não consegue consistência operacional. Fazer médio vale a pena? Não acho que fazer médio vale a pena, a não ser que você está fazendo médio numa curta entrada. Vamos supor assim, se rompeu 1.000, eu vou comprar. Aí rompe o 1.000, bate 0,10, você compra um. Bateu 0,20, 0,30, você compra mais um. Bateu 0,40, você faz às vezes um médio para cima, ou faz naquela região para compor o seu lote, numa região de 100 pontos, até entendo. Mas fazer média assim, comprei que é o 500 pontos, vou fazer média, se subir 250 eu saio no 0 a 0, não, isso eu não recomendo, porque você vai estar aumentando sua posição na perda. Algumas vezes você vai conseguir se zerar, vai falar que, sou um putz trader, aquele que opera, os rebentos, sou bom. Não é. Você está correndo um risco muito maior, você está indo contra a tendência porque já está dando errado, já passou muito do preço e você está aumentando sua posição. Algumas vezes você vai escapar, mas a maioria das vezes você vai perder muito. E vai perder muito mais do que você estava esperando ganhar no dia. Vou entrar para ganhar hoje, sei lá, R$2.000. E vai perder 4, vai perder 5. Enfim, essa é uma experiência que eu passo para quem está começando. Quem já opera aí sabe muito bem do que eu estou falando. Então, vamos lembrar de uma coisa importante. O mercado todo dia hoje tem mercado. O mercado vai oscilar sempre. O mercado tem uma tendência. Busque seguir a tendência. Está subindo, vamos operar na compra, até que fique claro que reverteu para você entrar numa venda. Né? E opera a favor da tendência. Aumentar a posição contra a tendência geralmente é o que faz o cara quebrar. Pessoal, vamos encerrar então por aqui. Fizemos aí 1 hora de um webinar, acho que eu passei bastante coisa. Quem quiser tirar dúvidas ao vivo comigo, na sala ao vivo, fique à vontade. Tem aí a traderadar.com.br, faz o cadastro lá. Enfim, fala comigo durante o pregão, vê a gente operando, vê as estratégias, vê o vídeo de mais de 40 minutos lá, ensinando a usar a planilha. Enfim, sou analista técnico, CNPI, a gente gera calls para subtrade. Fiquem à vontade. E-mail também está aí disponível, giba@traderadar.com.br ou acesse o nosso site. Tá? Sempre à disposição aí. Tiramos as dúvidas aí, doutor José? Beleza. Valeu, Yuri. Grande abraço. Valeu, Luizão. Então, dúvidas ao vivo a partir de amanhã. Vídeo já estou subindo para o YouTube. Portal dos Gráficos. Tá? Vou liberar lá no grupo. Grande abraço a todos. Boa noite. Vamos para a novela. Obrigado, doutor José. Valeu. Abração.